Olá pessoal, eu sou Maria Lorena e juntamente com meus colegas iremos abordar sobre os conceitos básicos, os métodos de aplicação da altimetria. A altimetria é o ramo da topografia que se encontra o estudo, o conjunto dos procedimentos e métodos existentes a fim de determinar e representar a altura ou altitude de cada ponto em relação ao plano de referência. A altimetria em geral, ela é a arte de medição de alturas ou elevações, bem como a interpretação de seus resultados e a parte da topografia com o objetivo de determinar as alturas relativas de diferentes pontos dos terrenos, ou seja, é medir diferença de nível entre um ou mais pontos. Olá, sou Leonardo dos Anjos. Eu irei dar continuidade ao conteúdo de altimetria com os métodos de nivelamento topográfico, onde irei abordar os três principais métodos de nivelamento, que são o barométrico, o trigonométrico e o geométrico. Bom, o nivelamento barométrico, ele consiste em determinar a diferença de nível em função da diferença de pressão. E baseia-se no princípio de que a pressão varia em função da altitude. Para fazer essa operação, usa-se o barômetro aneroide. Aqui temos a imagem desse instrumento que é utilizado neste método, o barômetro aneroide. Bom, para medir a diferença de nível com o altímetro, deve-se instalar o equipamento em um ponto inicial, de preferência o mais baixo, ajustar sua referência em 0 metro e tomar a temperatura do ar. Leva-se o equipamento para outro ponto, lê-se a diferença de nível e a temperatura. Precisão do método é o metro, método dificilmente utilizado em topografia. O nivelamento trigonométrico leva este nome por utilizar triângulos, em função dos ângulos verticais, para a obtenção da diferença de nível. Bom, a precisão do método de nivelamento trigonométrico é o decímetro, quase sempre feito com o teodolito e a mira, ocasionalmente com o distanciômetro eletrônico. Quando utilizado o distanciômetro eletrônico, usa-se o método em centímetro. Aqui temos os instrumentos, a imagem dos instrumentos, que é o teodolito e a mira. Aqui temos o exemplo do método trigonométrico. Agora irei falar um pouquinho sobre o nivelamento geométrico, que é realizado com um instrumento chamado nível óptico ou nível de luneta, que é semelhante ao teodolito. Aqui temos a imagem do nível óptico. Bom, o nível óptico deve-se ser instalado equidistante aos dois pontos Ré e Vante. A leitura da mira é estimada em milímetro, a precisão do método é o milímetro. Aqui temos o exemplo de nivelamento geométrico. Bom, nivelamento geométrico, existe 4 nivelamentos geométricos: simples, composto de um perfil e com visadas intermediárias. Irei abordar sobre os níveis simples e composto. Bom, o nivelamento geométrico simples visa uma única estação, a mira é instalada sucessivamente em todos os pontos a ser nivelado. Nivelamento geométrico simples, aqui temos uma figura a qual vai estar mostrando esse método. Já o nivelamento geométrico composto consiste em uma série de nivelamentos simples ligados cada um com o anterior. É realizado sempre que o terreno for acidentado, cuja diferença de nível entre dois pontos ultrapasse a altura da mira. Necessariamente, os pontos a serem nivelados devem se situar-se onde ocorrem as inflexões, ou seja, os pontos onde ocorre a mudança de declividade. Aqui temos o exemplo de um nivelamento geométrico composto. Aqui temos as nossas referências. Olá pessoal, meu nome é Lucas Cirqueira e irei dar continuidade às aulas de altimetria. Agora eu irei citar um exemplo de um nivelamento geométrico. O nivelamento geométrico ele tem como objetivo traçar o perfil do meu terreno, porém devemos analisar algumas características.
A primeira é, se o meu terreno tiver diferença de altura em determinados pontos, teremos que fazer visados para cada ponto. Porém, se o meu terreno tiver a mesma altura em cada ponto até o final do meu terreno, traçaremos apenas uma visada para todo o terreno. Temos também outra característica interessante. Se o meu terreno ele tiver grandes níveis de diferença de altura, teremos que fazer visadas mais próximas. Porém, se o meu terreno ele for mais plano, podemos fazer visadas mais longas. Normalmente, utilizamos visadas dos terrenos medianos de 5 em 5 metros. Com a ajuda do meu auxiliar, eu irei identificar as cotas de cada ponto. A cota do ponto 1, iremos utilizar o referencial de nível, que é o ponto de cota conhecido. Nesse caso, será 30. Ponto 1 será 30. E através do referencial de nível, com a visada que meu auxiliar me passou, a visada neste caso foi de 1,10 metros. Identificaremos a altura do instrumento utilizando esta fórmula. Esta fórmula é referencial de nível mais a visada, que nesse caso é 1,10. Então, a altura do meu instrumento será de 31,10. E para encontrarmos o valor da primeira cota, utilizaremos o valor de todas as cotas, utilizaremos essa fórmula. Altura de nível menos a visada. No caso, a Ré, intermediária e de mudança. Lembrando que, quando tivermos uma visada Ré, não teremos nem intermediária e nem de mudança. Quando tivermos intermediária, não teremos nem de mudança e nem de Ré. Ou seja, teremos apenas uma visada para cada ponto. Como já temos nossa visada Ré, não teremos visada aqui e não teremos visada aqui. E a cota, como eu já expliquei, é a altura do instrumento menos a visada. A altura do instrumento 31,10 menos a visada 1,10 será o nosso ponto de cota já conhecido, 30. No ponto 2, uma característica que podemos citar. Muitos pensam que a visada Ré é toda visada sobre o ponto onde o ponto está atrás do instrumento. Mas não, a visada Ré é apenas a visada onde temos o referencial de nível conhecido. Ou seja, o ponto 2 que está atrás do meu equipamento não será uma visada Ré, será uma visada intermediária. Uma visada de mudança é quando você muda o equipamento de lugar ou é o último ponto onde você fará a leitura. Dando continuidade, o meu auxiliar no ponto 2 faz a visada e a visada deu 1,70 no ponto 2. Não será uma visada Ré porque não é uma visada de ponto conhecido. A altura do instrumento, do meu equipamento eu já tenho, que é 31,10. Será uma visada intermediária. Por quê? Porque eu não estou mudando meu equipamento de lugar e também não é a última visada do meu ponto. Visada intermediária, 1,70. 1,70. Desconsidere a letra. Não temos apenas uma visada por ponto. E faremos a conta. 31,10 menos a minha visada, que neste caso é 1,70. A nossa cota é de 29,4. 29,4. Esse é o valor da cota do ponto 2. O ponto 3, meu auxiliar se posiciona aqui e me dá o valor. O valor da minha cota no ponto 3 não é uma visada, o valor da minha visada no ponto 3, desculpa, não é uma visada Ré. A altura do instrumento continua a mesma e ela é o valor de 2,10. Não é uma visada de mudança porque o meu equipamento não mudou de lugar. 31,10 menos 2,10.
20,10 menos 2,10. O valor da minha cota do ponto 3 será de 29. Suponhamos que o ponto 4 vai ser minha última visada com o meu equipamento neste lugar. Ou seja, o meu equipamento daqui só poderá ver a mira do ponto 4. A partir do ponto 5, o meu equipamento não conseguirá ver a mira. Faremos isso para deixar o exercício mais didático. Ou seja, o ponto 4 será uma visada vante de mudança. Ponto 4 não é uma visada ré. A altura do meu equipamento continua a mesma. Não é uma visada intermediária, é uma visada de mudança, que será de 2,5 metros. Faremos os cálculos. 31,10 menos 2,5 metros. A nossa cota neste ponto 4 será de 28,6. Agora, repetiremos o mesmo ponto, o ponto 4. Só que nosso equipamento mudou de lugar. Ou seja, o nosso referencial de nível, a nossa cota é uma outra cota, que será a cota do ponto 4. Ou seja, 28,6 será o nosso novo referencial de nível a partir do ponto 4. Vai ser uma visada ré, porque é uma visada sobre o ponto conhecido, o nosso novo ponto, o ponto 4. E a altura do instrumento, o meu auxiliar se posicionou. Desconsiderem o desenho, pessoal. E fez com a mira, identificamos a nova visada, a visada do ponto 4. A visada do ponto 4 foi de 0,9 metros. A altura do instrumento. Altura do instrumento, referencial de nível, o nosso novo referencial de nível, 28,6, pessoal, me desculpe, 28,6 mais a minha visada ré, a minha nova altura do instrumento é de 29,5 metros. Como já temos uma visada ré, não temos visada intermediária e nem visada de mudança, a nossa cota vai ser a altura do instrumento menos a visada ré, vai ser a altura do instrumento menos a visada ré, vai dar o mesmo valor. Ou seja, o mesmo ponto, a mesma cota, apenas mudamos a altura do nosso instrumento. O meu auxiliar se posiciona no ponto 5. A próxima visada dele não vai ser uma visada ré. A nossa nova altura do instrumento, 29,5, vai ser uma visada intermediária, porque não é o último ponto. A nossa visada será de 1,20 metros. Pegaremos a altura do meu instrumento, 29,5, menos a minha visada. A nossa cota no ponto 5 é de 28,3. O meu auxiliar se posicionou no ponto 6, o penúltimo ponto. Não é uma visada ré, porque não é uma visada sobre um ponto de cota conhecido. A altura do meu instrumento é a mesma, será a mesma até o final da tabela, de 9,5. E a minha visada deu 1,5 metro. Não é uma visada de mudança, porque não é o último ponto. A minha cota será 29,5 menos 1,5. Será
de 28. Perdão, 28. Pronto, agora essa é a nossa última visada. Ela não será uma ré, porque não é um ponto de cota conhecido, nem um intermediário, é uma de mudança. Ponto 7, não é uma ré, a altura do instrumento é a mesma, 29,5. Não é uma visada intermediária, é uma visada de mudança. Com meu auxiliar, a visada de mudança deu 1,8. 29,5 menos 1,8 dá meu último ponto de cota. Minha cota deu 27,7. Adquiridos os valores na tabela, iremos conferir se nossas cotas estão corretas através da fórmula da cota final. Cota final é igual ao referencial de nível. Este referencial de nível é o primeiro referencial de nível, é o 30, mais o somatório das visadas ré, menos o somatório das visadas de mudança. Vamos fazer cota final é igual ao referencial de nível inicial, 30, desculpa pelo 3, 30, mais o somatório das visadas ré, 1,10 mais 0,9 menos o somatório das visadas de mudança, que é 2,5 mais 1,8. Cota final é igual a 30 mais 2 menos 4,3. Cota final é igual a 27,7. Adquirido este valor, comparamos ele ao último valor. Se o valor for igual, quer dizer que a minha tabela, o procedimento foi um procedimento correto. Então eu já posso traçar o gráfico. Com os valores das cotas encontrados na tabela anterior, iremos traçar o perfil do nosso terreno através do gráfico. O ponto 1 será o ponto inicial, que é o ponto 0. E a altura, o tamanho, eu coloquei de 25 a 30. Eu não coloquei do 0 para não ficar muito grande. Eu coloquei de 25 a 30 para a gente ter uma noção melhor do perfil do nosso terreno. No ponto 0, que é o ponto 1, será 30. Ou seja, aqui. No ponto 1, no ponto 2, será 29,4. 29,4 é aproximadamente aqui. Então, esse é o nosso segundo ponto. O nosso terceiro ponto, 29 a 10 metros. Nosso quarto ponto será 28,6. O nosso próximo ponto será no de 20 metros e tem um valor 28,3. O nosso sexto e penúltimo ponto será no 28. E o nosso último ponto, a 30 metros, será de 27,7.
Agora traçaremos o perfil do nosso terreno, que é de 0 a 30 metros. OBE, uma observação, é a mão livre, não é retilíneo, ou seja, o nosso terreno ele tem essas características. O que podemos observar? Que no início ele tem uma declividade muito maior do que a partir dos 15 metros. Assim, o projetista terá um melhor conhecimento de o que fazer com este terreno, dependendo desses referenciais de altura. E esse meu muito obrigado.